Oi galera, lembra-se de mim? Eu sou o professor Júlio Davi. Continuando com esse sobre pronúncia, que está ligado a speaking and listening, a terminação, o passado dos verbos regulares em inglês. Lembra-se o som final do S? S and is. Eu sou até repetitivo nisso, que é importante lembrar. Só que também no passado dos verbos regulares na língua inglesa, nós temos 3 sons finais também. Normalmente o brasileiro tem a tendência de falar, vou dar um verbo aqui que todo mundo conhece, o verbo like, que é gostar. Aí eu uso no passado, ele fala I like it, I like it. Quanta gente fala assim? Você já se pegou falando assim? Já ouviu outras pessoas falando assim? I like it the food. Eu gostei da comida. Então, se você falar dessa forma, qual é a tendência? A tendência é você esperar ouvir dessa forma. E isso nunca vai acontecer. Que você não vai ouvir dessa forma. Que não é like it, é liked. Liked. Então preste atenção até o ritmozinho que eu faço, até eu brinco com uma musiquinha. Então todo verbo que tiver essa terminação. Claro, eu não vou entrar em detalhe agora, mas tem verbos em inglês que no passado, os verbos regulares, que terminam em ED, ou D ou ED. Então tem verbos que tem um som de t no final. Vou dar alguns aqui. Like, liked. Então, é só um toque. Todos que terminarem em vocês vão botar um t. Então, like, liked. Work, worked. Preste atenção, você nota que eu não pronuncio o E. Então, como fica mais bonito, eu trabalhei ontem à noite. I worked last night. Veja, isso aqui às vezes fica quase imperceptível. Porque caso... Pô, não entendi o que esse cara não falou aí, o passado do verbo work. Ele não falou worked. Ele não vai falar nunca. Que a pronúncia não é worked, é worked. Worked, liked. Fumar, smoke, smoked. Stop, stopped, stopped. Laugh, laughed. Entenderam? Então, alguns verbos em inglês, eu também vou trabalhar um assunto futuramente com esse assunto, só, especificamente nele, tem sons. Então, o ED de inglês, no passado dos verbos regulares, tem um som de t, esse que eu acabei de dizer, ou também esse, d. O verbo jogar, brincar ou tocar. Play. Quantas pessoas você ouve falando played? I played volleyball yesterday. Não é played, é played. Played, d. Você só acrescentou o som do d. No outro você acrescentou o som de t. Um som voiceless, que não tem vibração. Esse não tem vibração, tem voice. Esse é voiced, d. Então, played. O verbo que verbo é esse? Chorar. Então, I cry, o passado, I cried. Eu não falo cried. Estudar, study. O som final, I. Study. Passado, studied. Já estava lá o som do I. Basta, eu só acrescentei o D. Planejar, plan. Eu não falo planned. Eu falo planned. Eu não falo E, falo D. O verbo call, quanta gente fala I called you last night. Fica feio. Called. Você não fala o E. Então você fala como called. E numa linking, quando você está ouvindo um filme, um diálogo, uma música, o cara diz, eu te liguei ontem à noite. I called you last night. Parece que o cara nem falou o passado. I called you last night. Eu te liguei ontem à noite. Então, called, d. E o outro, esse é o único também que você fala o ED. Que fala como a maioria do brasileiro fala. O ED. Então o brasileiro fala liked, como eu disse que está errado, é liked. O brasileiro fala, a maioria fala played, é played. E o brasileiro, a maioria do brasileiro fala o ED, que seria nesses verbos. Visit, aí sim eu falo visited. Veja como eu prolongo um pouquinho. E o que é que vai acontecer lá? A pronúncia que vai dizer. Se eu pronuncio o ED, então visit. Quantas sílabas tem a pronúncia da palavra? A palavra visit. Visit. 2 syllables, 2 sílabas. Quando eu falar no passado, é visit id. Esse id, o ED que eu falar, ele vai acrescentar mais uma sílaba no passado. Então, para esses aí eu posso adiantar. Para esses verbos que são pronunciados o ED, que você acrescenta mais uma sílaba, esses verbos
geralmente eles terminam no som que é voiceless, seria o T da gente. Vou facilitar. Quando eu falo em fonética, eu não gosto muito de ficar falando em letra. Fonética, som é diferente de letra. Então, a letra T em inglês é T, T. O som da letra T é T, T, T. Veja que é voiceless. Ou o britânico também fala unvoiced. Não tem vibração. Então, voiceless. Ao passo que o outro, o D, ele tem vibração, ele tem voz, ele é voiced. Então, só para esses verbos, para eu pronunciar o ED e acrescentar mais uma sílaba, só nesses dois casos é a exceção, os verbos terminados com som. Pelo amor de Deus, não é o verbo terminado em D ou T, é o verbo terminado em T, o som em T, ou o som D. Essa é a explicação. Não é porque é terminado em T, digamos o verbo decidir. Decide. Termina em E, mas você não, esse é mudo, você não fala decide, você fala decide. Então você tira o E da pronúncia, então ele termina em som D. Aí eu vou falar da pronúncia decide, decide, 2 syllables. Quando eu falo passado, decided, vai ter 3 sílabas. Mesma coisa do verbo querer, want, I want, want. No passado, wanted. Vou acrescentar uma sílaba, ele vai sair de monossílabo para de sílabo. A mesma coisa do verbo precisar. Need, needed, I needed you, and you were there. Eu precisei de você e você estava lá. I needed you. Então, need, needed. Então, deu para entender mais ou menos como o passado, a pronúncia do passado dos verbos regulares em inglês. Isso, tem alunos que chegam para mim sem nenhuma demagogia, sem nenhuma mentira, sem inventar, falando francamente no olho de vocês, de olho a olho, de frente a frente, como eu estou aqui com vocês. O aluno que consegue aprender, assimilar isso, quer dizer, little by little, aos poucos, pouco a pouco, esse aluno ele fica feliz. Tem alunos que chegam para mim, pô, Júlio, interessante como eu hoje entendo, o meu entendimento de inglês, o meu listening melhorou bastante. Por quê? Porque eu consigo identificar esses sons do passado do verbo regular. Antigamente, para mim, tudo era a mesma forma. Tudo era pronunciado da mesma forma. E não é. Acredite, galera, ok? Espero que tenha podido dar uns toques interessantes a vocês. Tenham uma boa noite. Fui!